Eu nunca achei que pedir transferência fosse algo difícil de justificar. Normalmente, basta dizer que o horário não funciona mais, que a distância pesa ou que surgiu outra oportunidade. No meu caso, nada disso servia. Quando o supervisor perguntou o motivo, eu travei. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando organizar algo que não soasse absurdo. No fim, só disse que não conseguia mais trabalhar naquele prédio. Tudo começou alguns meses antes, quando fui designado para a vigilância noturna de um prédio público desativado. Um local antigo, fechado há anos, aguardando reforma ou demolição. O tipo de posto que ninguém queria, mas que sempre era descrito como tranquilo, sem fluxo de pessoas, sem movimento, sem riscos aparentes. Era exatamente por isso que eu aceitei. Na primeira noite, cheguei pouco antes das 19 horas. O prédio ocupava quase um quarteirão inteiro. Fachada descascada, janelas seladas em alguns andares, outras apenas escurecidas pelo tempo. O portão de ferro rangia ao abrir e fechava com um estalo seco, ecoando pelo pátio interno. O silêncio ali não lembrava abandono total. Parecia mais uma pausa longa demais. A sala da vigilância ficava no térreo, perto da antiga recepção. Uma mesa, um rádio, um quadro de rondas e um mapa do prédio já amarelado. Tudo parecia normal. Registrei minha entrada, conferi os horários e me preparei para a primeira ronda. Era só mais um turno, pensei. Mais uma madrugada para atravessar. O problema é que, ainda naquela primeira noite, algo começou a não se encaixar. Nada explícito, nada que desse para apontar com clareza. Apenas a sensação incômoda de que o prédio não estava tão vazio quanto deveria. E aquela impressão inicial, que eu tentei ignorar, foi o começo de tudo que me levou, semanas depois, a pedir transferência sem conseguir explicar o motivo em voz alta. Eu já trabalhava como vigia havia alguns anos quando esse posto apareceu na escala. Não era promoção nem castigo, era apenas mais uma vaga que precisava ser preenchida. O prédio havia sido desativado depois de problemas estruturais e disputas administrativas. Enquanto a situação não se resolvia, a decisão foi manter vigilância noturna para evitar invasões, furtos e depredação. Quando me chamaram para assumir, deixaram claro que era um posto considerado simples, um único vigia por turno. Nada de grande circulação, nada de ocorrências frequentes. O tipo de serviço que muita gente aceita justamente por permitir passar a noite em silêncio, fazer as rondas e esperar o amanhecer. Para mim, que precisava complementar renda, parecia ideal. O horário era fixo, das 19 às 7 da manhã, sempre sozinho. A orientação era seguir o protocolo padrão, registrar a entrada, cumprir rondas a cada 2 horas, conferir portas, corredores e áreas externas. Não havia câmeras funcionando em todos os setores, apenas no pátio principal e no acesso frontal. O restante dependia exclusivamente da ronda presencial. Antes de assumir, recebi um treinamento rápido sobre o prédio. Me mostraram as áreas interditadas, os andares lacrados e os setores que não precisavam mais ser acessados. Disseram que muitos móveis e equipamentos tinham sido deixados para trás por falta de tempo e orçamento para a retirada. Nada fora do comum para um prédio público antigo. O detalhe é que ninguém que me apresentou o posto parecia confortável em falar muito sobre ele. As explicações eram sempre objetivas demais. Quando eu fazia alguma pergunta além do básico, as respostas vinham curtas, quase como se não valesse a pena se aprofundar. Eu interpretei aquilo como descaso administrativo. Hoje, sei que era outra coisa. Aceitei o posto sem resistência. Naquele momento, não havia motivo para desconfiar de nada. Era só mais um prédio esquecido, mais uma madrugada para cumprir. Pelo menos, era isso que eu acreditava quando comecei. Logo nas primeiras rondas, ficou claro que aquele prédio não tinha sido esvaziado como deveria. Não falo apenas de móveis antigos ou arquivos esquecidos. Havia salas inteiras montadas, como se as pessoas tivessem simplesmente levantado e ido embora no meio do expediente. Mesas com papéis espalhados, armários destrancados, quadros ainda presos às paredes. Os corredores eram longos e estreitos, com iluminação irregular. Algumas lâmpadas funcionavam, outras não.
Em certos trechos, a claridade vinha apenas de luzes de emergência antigas que deixavam tudo com um tom estranho. As portas de metal das salas interditadas tinham selos e correntes, mas nem todas pareciam intactas. Algumas apresentavam marcas de uso recente, como se tivessem sido abertas e fechadas depois do fechamento oficial. No mapa da ronda, constavam apenas 5 andares acessíveis. O restante deveria permanecer fechado. No entanto, durante a caminhada, notei escadas que não apareciam no mapa. Portas de acesso que, teoricamente, não levavam a lugar nenhum, mas que estavam ali, claramente integradas à estrutura. Era como se o prédio tivesse sido adaptado ao longo dos anos, sem que os registros acompanhassem as mudanças. Outro detalhe me chamou a atenção. Em vários pontos, encontrei relógios de parede ainda funcionando. Não marcavam o mesmo horário. Alguns estavam atrasados, outros adiantados. Não havia lógica. Em um prédio desativado, ninguém deveria se preocupar em manter relógios funcionando. Aquilo me incomodou mais do que deveria. Mesmo assim, segui o protocolo. Anotei mentalmente os pontos estranhos, mas não comuniquei nada. Ainda não havia nada concreto, nada que justificasse um relatório. O prédio parecia apenas um retrato do abandono administrativo. Só que a cada noite, essa impressão começava a perder força. Durante as primeiras semanas, tentei transformar o estranho em rotina. Cumpria os horários, fazia as rondas, voltava para a sala da vigilância e aguardava o próximo registro. O problema é que o prédio não se comportava da mesma forma todas as noites. Pequenos detalhes começaram a se repetir de maneira específica demais para serem ignorados. Em algumas madrugadas, eu encontrava portas que havia conferido fechadas aparecendo encostadas na ronda seguinte. Não escancaradas, apenas fora da posição exata em que eu lembrava de tê-las deixado. No começo, atribuí isso à dilatação da estrutura ou ao desgaste das fechaduras antigas. Mas a frequência começou a aumentar. Outro ponto estranho eram os registros de horário. O relógio da sala da vigilância não batia com os relógios espalhados pelos andares. Em certas noites, eu tinha a impressão clara de ter passado mais tempo andando pelos corredores do que o previsto. Uma ronda que deveria levar 20 minutos, às vezes parecia durar quase 1 hora. Ainda assim, quando eu voltava, o relógio marcava o tempo esperado. Isso começou a me confundir. Os ruídos também passaram a seguir um padrão. Não eram sons aleatórios. Sempre vinham das mesmas áreas, quase sempre dos andares superiores. Passos curtos, como alguém se deslocando devagar. Em outras vezes, algo semelhante ao arrastar de um objeto pesado pelo chão. Quando eu subia para verificar, não encontrava nada fora do lugar. Comecei a anotar mentalmente cada detalhe. Não queria parecer paranoico nem levantar suspeitas sem fundamento. Mas havia algo errado naquela rotina. O prédio não estava apenas parado no tempo. Ele reagia à presença de alguém ali dentro. E, aos poucos, eu comecei a perceber que aquelas mudanças aconteciam sempre depois que eu passava por certos corredores. A ficha caiu em uma noite específica, durante uma ronda que deveria ser comum. Era pouco depois da meia-noite quando subi até o 3º andar, um setor administrativo antigo. O corredor estava iluminado apenas pela metade. Caminhei até o final, conferi as portas e comecei a voltar. Foi nesse momento que ouvi algo atrás de mim. Não foi um barulho solto, foram passos. Curtos, espaçados, seguindo o mesmo ritmo do meu. Parei imediatamente. Fiquei imóvel por alguns segundos tentando entender se aquilo tinha sido apenas eco. Quando dei um passo à frente, os passos também voltaram. Quando parei outra vez, o som cessou. Não havia dúvida de que algo reagia aos meus movimentos. Me virei com cuidado, esperando encontrar alguém ali. O corredor estava vazio. Segui até uma sala lateral que, segundo o mapa, deveria estar lacrada. A porta estava fechada, mas o cadeado não estava encaixado corretamente. Não pendia solto, apenas fora da posição certa. Olhei para dentro com a lanterna.
Nada parecia fora do lugar. Mesmo assim, tive a certeza de que aquela porta não estava daquele jeito na ronda anterior. Continuei andando, tentando manter o foco no procedimento. Só que a sensação de acompanhamento não sumiu. Pelo contrário, a cada trecho percorrido, eu sentia como se estivesse sendo observado à distância, sem pressa, sem tentativa de contato. Era uma presença paciente. Foi ali que me veio a primeira pergunta que eu não consegui responder até hoje. Se aquele prédio estava realmente vazio, quem estava repetindo meus passos quando eu andava? E mais importante ainda, por que aquilo só acontecia quando eu estava sozinho naquele andar? Depois daquela noite, passei a encarar as rondas com outro nível de atenção. Não era medo aberto, era vigilância constante. Cada passo, cada porta, cada ruído passou a ser registrado mentalmente. Eu evitava parar por muito tempo nos corredores mais longos, especialmente no terceiro andar. Ainda assim, o turno que marcou essa fase começou como qualquer outro. Era por volta das 2 da manhã quando iniciei a ronda seguinte. Subi as escadas, passei pelo segundo andar e segui para o terceiro. Logo no início do corredor, notei algo diferente. As luzes que costumavam funcionar estavam apagadas. Apenas a iluminação de emergência permanecia acesa, deixando tudo com um tom esbranquiçado e irregular. Conferi o relógio no pulso. Estava dentro do horário. Segui. À medida que avançava, tive a impressão de que o corredor parecia mais longo do que o normal. As portas demoravam a aparecer. O eco dos meus passos voltava de forma atrasada, como se o som estivesse sendo devolvido com diferença de tempo. Em determinado ponto, parei para conferir uma sala. Quando me virei novamente para o corredor, tive a clara impressão de já ter passado por aquele trecho antes. Continuei andando. O corredor não terminava. O mapa indicava que após certa distância haveria uma escada de acesso. Ela não aparecia. Apenas portas, todas fechadas, todas iguais. Olhei novamente o relógio. Poucos minutos haviam passado. Aquilo não fazia sentido. Foi nesse momento que percebi que a ronda tinha deixado de seguir qualquer lógica. Não era apenas um erro de percepção. Algo naquele andar estava quebrando a sequência normal do espaço e do tempo. E eu ainda não sabia como sair dali sem cometer um erro maior. Em algum ponto daquela ronda interminável, percebi que algo tinha mudado de forma definitiva. O corredor, que até então parecia apenas se repetir, terminou de repente em uma porta dupla de metal. Eu nunca tinha visto aquela porta antes. No mapa da vigilância, aquele trecho simplesmente não existia. Ainda assim, ela estava ali, com placas antigas e tinta descascada, como se fizesse parte do prédio desde o início. Aproximei devagar. A porta não estava trancada. Empurrei com cuidado e entrei. Do outro lado havia um espaço amplo, diferente de tudo que eu já tinha visto naquele prédio. Não parecia um andar administrativo. O teto era mais alto, a iluminação vinha de lâmpadas antigas presas diretamente na fiação, e o chão tinha marcas de uso recente. Não havia poeira acumulada como nos outros setores. Vi cadeiras posicionadas em círculo, algumas mesas encostadas na parede e objetos que não constavam em nenhum inventário. Garrafas vazias, restos de papel, até um rádio antigo desligado sobre uma mesa. Alguém tinha estado ali, e não fazia muito tempo. Foi nesse momento que ouvi um som vindo do fundo daquele espaço. Não era um passo claro, nem um arrastar, era algo mais contido, como alguém se movendo com cuidado para não ser notado. Meu corpo reagiu antes da mente. Dei 2 passos para trás, mantendo os olhos fixos na escuridão além das lâmpadas. A pergunta que me atravessou naquele instante foi simples e perturbadora. Se aquele andar não existia nos registros, quem sabia como chegar até ali? E por que aquele espaço parecia preparado para receber pessoas quando oficialmente o prédio estava desativado havia anos? Depois daquela noite, nada mais foi igual.
Eu consegui sair daquele andar seguindo o caminho de volta quase por instinto, sem saber exatamente como cheguei novamente ao corredor conhecido. Quando finalmente desci para a sala da vigilância, o relógio marcava pouco depois das 3 da manhã. Pela sensação que eu tinha, deveria estar quase amanhecendo. Sentei na cadeira e fiquei ali, imóvel, tentando organizar tudo o que tinha visto. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Conversas cortadas no meio, olhares evitados, respostas vagas quando eu mencionava o prédio. Em uma troca de turno, um colega mais antigo comentou quase sem querer que aquele posto raramente mantinha o mesmo vigia por muito tempo. Disse isso como quem comenta um detalhe sem importância, mas o tom não combinava com a frase. Em outro dia, enquanto preenchia um relatório simples, encontrei registros antigos de transferência ligados àquele prédio. Nenhum detalhava o motivo, apenas pedidos aceitos com rapidez incomum. Nomes diferentes, períodos curtos de permanência. Alguns tinham ficado semanas, outros poucos dias. Nenhum ultrapassava alguns meses. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando relatos como esse, aproveite agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a manter esse espaço ativo e a trazer novas histórias. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. O prédio não era apenas abandonado, ele era evitado. As transferências não eram coincidência, eram uma forma silenciosa de resolver um problema que ninguém queria assumir oficialmente. E eu tinha acabado de entrar para essa lista. A decisão final veio em uma madrugada que começou estranhamente calma. Nenhum ruído fora do normal, nenhuma porta fora do lugar, nenhuma falha de iluminação. Justamente por isso, eu sabia que algo estava errado. O prédio nunca ficava silencioso demais. Aquela ausência completa de qualquer sinal me deixou em alerta desde o início do turno. Por volta das 2 da manhã, durante uma ronda no segundo andar, ouvi o rádio da vigilância emitir um ruído curto, como se alguém tivesse tentado falar e desistido. Parei no meio do corredor e chamei pela central. Nenhuma resposta. O rádio permaneceu ligado, mas mudo. Continuei andando, sentindo que aquela ronda não deveria ser feita até o fim. Foi então que, ao passar por um trecho próximo às escadas, vi algo que encerrou qualquer dúvida. No final do corredor, próximo a uma porta que dava acesso a um setor interditado, havia uma silhueta parada. Não se movia, não reagia à luz da lanterna, não fazia esforço algum para se esconder. Era apenas uma forma escura, alta demais para ser confundida com uma pessoa comum. Eu não avancei, também não recuei imediatamente. Ficamos ali, separados pela distância do corredor. Em algum momento, tive certeza de que aquela coisa sabia que eu estava olhando para ela. Não precisei ver rosto, olhos ou movimento para entender isso. A presença era suficiente. Dei meia volta e caminhei até a escada sem correr. Desci, fechei a sala da vigilância por dentro e aguardei o amanhecer. Naquela madrugada, não completei mais nenhuma ronda. E a pergunta que ficou martelando até o fim do turno foi simples. Quantos vigias chegaram até esse ponto antes de mim e decidiram ir embora em silêncio? Na manhã seguinte, entreguei o posto sem comentar nada além do necessário. Assinei o livro de ocorrência, devolvi o rádio e fui direto falar com a supervisão. Não tentei explicar detalhes. Disse apenas que não voltaria para aquele prédio e que precisava de transferência imediata. Diferente do que acontece normalmente, não houve questionamentos. O pedido foi aceito no mesmo dia. Fui realocado para outro posto na semana seguinte. Um prédio em funcionamento, com movimento, equipes completas e rotina previsível. Mesmo assim, demorei um tempo para voltar a fazer rondas sem ficar atento demais aos corredores. Alguns hábitos ficaram. Evito lugares desativados, não entro em setores isolados sem necessidade e nunca mais aceitei trabalhar sozinho em prédios abandonados. Com o tempo, entendi que aquela experiência teve um fim claro. Não houve perseguição, não houve contato direto, não houve explicação oficial.
A solução foi simples e definitiva: sair. O prédio continuou ali, fechado, sendo evitado da mesma forma discreta de sempre. Nenhuma reforma, nenhuma demolição, nenhuma resposta pública. Hoje, quando alguém comenta sobre postos tranquilos demais ou prédios esquecidos pelo poder público, eu apenas escuto. Sei que existem lugares onde o problema não é invasão, nem vandalismo, é a própria estrutura, carregando algo que ninguém quer assumir oficialmente. Se você ouviu esse relato até o fim, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como essa. Eu segui em frente, trabalhei em outros lugares, construí minha rotina e deixei aquele prédio para trás. Mas existe uma certeza que nunca mudou. Às vezes, pedir transferência não é fraqueza, é a única decisão sensata quando ficar deixa de ser uma opção.